um discurso que foi feito pelo então deputado Jacques Wagner, atual governador da Bahia, em 1992, quando era deputado federal no Congresso Nacional. Passo a ler então esse discurso. Em primeiro lugar, solidarizo-me com nossos conterrâneos da Polícia Militar do Estado da Bahia, que há aproximadamente 10 dias vem se movimentando, juntamente com seus familiares, particularmente as esposas, numa justa reivindicação por melhorias salariais. Infelizmente, a impermeabilidade do governador do Estado fez com que o comando da Polícia Militar punisse cerca de 110 militares. É absolutamente pertinente que a corporação dos policiais militares, que deve estar a serviço do conjunto da sociedade e não simplesmente se comportar como um viés, como uma matriz da política local, reivindique melhorias salariais. Reitero o apelo que fiz através de telegrama enviado ao general comandante da Polícia Militar Baiana, no sentido de que perceba a justeza das reivindicações dos seus comandados, ao considerar que, para o exercício da profissão, necessitam de melhores soldos. Acho um absurdo o atual vencimento dos agentes da Polícia Militar da Bahia, bem como dos oficiais. Entendo que aqueles que têm por tarefa a manutenção da ordem pública precisam ter uma remuneração condizente com o risco de vida a que se expõe todos os dias. Por isso, registro minha solidariedade aos 110 oficiais e policiais militares já punidos e reitero veementemente meu apelo ao comando da Polícia Militar para que, em vez de simplesmente seguir as ordens do governador do Estado da Bahia, sempre impermeável às reivindicações do funcionalismo do nosso Estado, tente-se sensibilizar o executivo do nosso Estado no sentido de que sejam atendidas as reivindicações das esposas dos militares, que na verdade estão indo às ruas porque não têm como comprar alimentos para suas famílias. Essa carta, que está na internet, foi extraída dos anais do Congresso Nacional, foi produzida por um discurso do atual governador da Bahia, Jacques Wagner, em 1992, quando da ocorrência no governo César Borges, na Bahia, de uma greve também da Polícia Militar. E por que eu estou lendo essa carta aqui? Porque eu acho que essa carta, essas palavras que foram colocadas aqui pelo atual governador, deveriam ser as palavras que estariam nesse momento coordenando e dirigindo a ação política que o governo da Bahia deveria estar adotando com aqueles trabalhadores. Jacques Wagner, que era deputado federal pelo PT, fez inclusive campanha anos depois ao governo do Estado, também reivindicando os direitos dos trabalhadores da Polícia Militar, e inclusive em um dos seus comerciais de campanha mostrou um contra-cheque que por acaso era o contra-cheque do soldado Prisco, que hoje é dirigente da luta, um dos dirigentes, existem vários, mas um dos dirigentes da luta da Polícia Militar da Bahia. Esse mesmo soldado Prisco, que vem sendo colocado aí pelos meios de comunicação como uma figura muito perigosa, que na verdade é um policial militar que estava entre esses 110 que foram demitidos em 92 e que, mesmo tendo passado por 2 anistias e tendo ganho judicialmente o direito da reintegração, não teve essa reintegração feita pelo governador Jacques Wagner. Então aqui faço questão de passar esses dados, de fazer essas colocações aqui, para fazer um contraponto àquilo que está sendo colocado, porque a criminalização das lideranças, é a criminalização do movimento, é a criminalização das necessidades que hoje estão dirigindo e orientando a ação política do conjunto dos policiais militares da Bahia que se encontram em greve nesse momento. Eu acho que não é demais continuar fazendo um apelo ao Partido dos Trabalhadores, à presidente Dilma e ao governador Jacques Wagner para que realmente se abra um canal de negociação. É necessário dizer que houve essa abertura. Ontem, aconteceram reuniões de negociação durante todo o dia, que inclusive entraram à noite,
mas infelizmente o governo não apresentou uma proposta salarial que pudesse acabar com a crise que existe dentro da tropa, e também não avançou em relação à descriminalização dos dirigentes do movimento, né? Mantém o pé na necessidade da prisão dos dirigentes do movimento. Então não é possível mesa de negociação onde não se avance na questão salarial, onde não se avance também na questão das lideranças, da anistia para essas lideranças. Então é muito importante que se entenda que um jogo de força não vai fazer com que se resolva a questão da segurança pública. E me parece que deveria existir uma iniciativa em Brasília do governo federal de chamar os governadores dos estados para fazer esse debate, não para discutir as melhores táticas para acabar com as greves, para prender as lideranças, para fazer ameaças, que foi o que nós vimos até agora. O que deveria se fazer é chamar os governadores e chamar as lideranças para se construir um armistício, para se construir uma proposta que fosse capaz de apresentar uma perspectiva negociada para as tropas que estão se insurgindo no Brasil inteiro. Ontem, em Brasília, que é o maior piso salarial, Brasília tem um piso salarial de R$ 4.129. Ontem em Brasília houve uma carreata muito grande de apoio, né, aos companheiros da Bahia, aos trabalhadores da Bahia, e também o indicativo de greve em Brasília a partir do dia 15, quando eles vão estar realizando uma assembleia. Quer dizer, tem essa movimentação no Espírito Santo, em Sergipe. Eu não preciso falar, os próprios jornais de hoje estão mostrando o perigo iminente do Rio de Janeiro. Está dito no jornal Globo de hoje que o governo caracteriza que tem 6 estados que imediatamente podem entrar na greve, e que o pior estado onde existe um risco iminente é o estado do Rio de Janeiro. Está escrito no jornal Globo, que não é um jornal de esquerda que esteja por aí transcrevendo as coisas que a gente fala. Então aqui existe uma situação concreta que precisa ser atendida. Não adianta, né, porque nós já estamos no 9º dia da greve na Bahia, não adianta manter essa táticazinha suja de ficar botando a população contra os grevistas. Até porque eu acho que se o governo da Bahia estivesse realmente preocupado com a população, ao invés dele colocar 1.500 homens sitiando a Assembleia Legislativa, ele estabeleceria uma mesa de negociações real com aqueles trabalhadores e pegaria os 1.500 homens da Guarda Nacional e colocaria nas ruas para evitar os assassinatos, para evitar os roubos, para evitar a violência contra a população. É preciso se dizer que tem 1.500 homens sitiando a Assembleia da Bahia, sitiando a Assembleia em Salvador, que poderiam estar na rua evitando a morte das pessoas. Então, nós temos que aprender com esse episódio da Bahia. Nós precisamos aprender com esse episódio da Bahia, porque nós precisamos evitar que aqui no Rio de Janeiro a Polícia Militar, os bombeiros e a Polícia Civil sejam obrigados a fazer uma greve. E não adianta dizer que a greve é ilegal, que não pode fazer. Eu sou servidora pública do INSS, concursada da Previdência Social, e no final da década de 70, embaixo de uma ditadura militar, foi dito para nós que nós não poderíamos fazer greve porque nós éramos servidores públicos. E nós fizemos a greve. Fizemos a greve, fomos presos, entramos em lei de segurança nacional, fomos punidos, né, muitos demitidos, mas a greve foi feita e nós conquistamos o direito de fazer greve fazendo a greve. É assim que se formam as leis. A sociedade impõe aos parlamentos as leis. E está na ordem do dia o direito de greve dos trabalhadores militares de uma forma geral. Está na ordem do dia a democratização das Forças Armadas. Está na ordem do dia o direito de livre organização, da formação das associações e dos seus sindicatos. E quem coloca essa ordem do dia, contraditoriamente, são os governos que, ao invés de dialogar, reprimem esses movimentos, reprimem esses trabalhadores. Então, não adianta mais ficar tentando usar factóides, dizendo que tem partidos políticos por trás dos militares. Tem partidos políticos pela frente dos militares, apoiando aonde eles têm que apoiar. Eu, por exemplo, pertenço ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, sou deputado e acho extremamente legítimo que eu venha ocupar essa tribuna para apoiar as causas que eu acho que são justas, para apoiar as causas que eu acho que são de interesse da população. E não faço isso embaixo da cama, não faço isso escondido atrás de bandeira nenhuma. Faço isso de forma pública na tribuna, né, dessa Casa Legislativa. Então, não
adianta medidas repressivas, não adianta factóides na televisão, na Rede Globo, porque se isso desse resultado, não estaria no 9º dia de greve na Bahia. Por último, para concluir, quero dizer o seguinte, quero saudar a iniciativa do presidente da casa, porque quando tem que bater a gente bate, quando tem que saudar uma política correta a gente sauda. O presidente da casa, Paulo Melo, está buscando marcar uma reunião com as lideranças das 3 corporações aqui no Rio de Janeiro, no dia de amanhã, para poder, antes da votação do projeto, fazer uma discussão que possa se tentar uma negociação com esses trabalhadores. Eu espero que a negociação que se faça aqui nessa Assembleia, essa intermediação seja real, não uma saudação à bandeira, não uma politicazinha para inglês ver, mas que essa casa se empenhe em arranjar uma solução que possa ser levada para a Assembleia desses trabalhadores, que vai acontecer amanhã às 18 horas na Cinelândia. Acho que nós, todos os deputados dessa casa, independente se são da base do governo ou se são da oposição, deveríamos estar amanhã nessa Assembleia, ouvindo, discutindo, dialogando com aqueles trabalhadores, porque nós precisamos evitar o pior, e evitar o pior é não deixar essa greve sair, evitar o pior é garantir o reajuste salarial, o piso de R$ 3.500, evitar o pior é não deixar haver nenhuma punição. Está tendo muita ameaça dentro dos quartéis contra as lideranças, mas isso não vai segurar a greve. O que segura a greve é a negociação e é a concessão. Muito obrigado, senhor presidente.